o candomblé com os cultos, as rezas, os cantos, são todos feitos nos respectivos idiomas. Lembrando que o respectivo idioma de 200 anos atrás. Tanto que quando você vai para a Nigéria ou para o Benin e canta a linguagem que se fala hoje nos terreiros, é a mesma coisa que voltar ir para Portugal e falar com português de 1900. Você sabe que isso acontece muito com os japoneses, filhos de japoneses, né? Porque os que aprenderam aqui com os avós chegam no Japão falando a palavra que eles aprenderam com o avô, que lá eles não usam mais. Eu ouvi muitas histórias disso quando eu morei no Japão. Que é um vocabulário de 100 anos atrás. É muito louco isso, né? É muito louco. Então, os candomblés, eles mantêm essa tradição com esse idioma. Aí surgiu a Umbanda. Só que a Umbanda veio um senão. Por quê? Porque até então, dentro do meio umbandista, acreditava-se que a Umbanda surgiu em 1908, no Rio de Janeiro, a partir de uma manifestação de um espírito chamado Caboclo das Sete Encruzilhadas na Federação Espírita do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói. Então, os umbandistas, no geral, eles sempre atribuíram o nascimento da Umbanda ao dia 15 de novembro de 1908, quando houve essa manifestação dentro da Federação Espírita, e o caboclo, né? Caboclo, para os umbandistas, qualquer entidade ligada à terra. Então, pode ser um índio, indígena, pode ser um vaqueiro, né? Mas foi uma coisa assim, né? E ele foi lá e passou as orientações, e a partir daí nasceu a Umbanda. No entanto, há outros estudos acadêmicos, inclusive esse livro, Religiões Negras no Brasil, que discordam talvez dessa ideia. E dizem o quê? Que a Umbanda é um processo de sincretismo, né, do candomblé de Angola. Então... ou seja, teoricamente, a Umbanda viria do próprio candomblé. Inicialmente. Só que... Inicialmente. Com um processo sincrético. Dentro da ciência da religião, dentro da academia, dentro da universidade, a gente fala que todas as religiões são sincréticas, embora muita gente não reconheça. Né? O próprio catolicismo é extremamente sincrético. Se você pegar o cristianismo na época de Jesus e como é que ele foi transformando, ganhando forma, pegando elemento dos romanos, dos gregos, dos persas, pegando todo mundo, construiu, virou uma religião própria, mas com a somatória. A mesma coisa aconteceu com os neopentecostais e a Umbanda. Então, existe uma história oficial contada pelos umbandistas dizendo que a Umbanda nasceu em 1908. Se tiver algum umbandista aqui, ele vai jurar de pé junto que é só essa. E aí você vai encontrar acadêmicos que vão dizer e vão falar, não, você tem uma religião que era o candomblé de Angola, e é por isso que os toques da Angola são muito parecidos com os toques da Umbanda. Por isso que muitas palavras, por exemplo, Pombogira, não é uma entidade... Virou Pombagira, né? De Pombagira, mas na verdade não é uma entidade, inicialmente, não é uma entidade feminina, como a gente imagina nos terreiros de Umbanda. Pombogira, do original, é o equivalente a Exu para Angola. É uma entidade masculina que domina todos os caminhos, que cuida de todos os caminhos, que cuida dos comércios. Perfeito. E na Umbanda virou o feminino do Exu. Virou a mulher do Exu. Vou dizer. Virou. Né? Gente, que louco. Então, assim, e assumiu outros contornos, né? Então fica lá uma mulher pintada de vermelho. Quer dizer, e que na África também, o que aconteceu? E aí tem um estudioso chamado Renato Ortiz, um sociólogo da USP, que fez um trabalho maravilhoso. Ele publicou esse livro chamado A Morte Branca do Feiticeiro Negro, em que ele diz que... Aí agora eu vou apanhar de kardecista, vou apanhar de todo mundo, mas tudo bem. Ele diz que a Umbanda, mas ele tem uma tese que é defendida por muita gente dentro da universidade, que a Umbanda é o embretecimento do kardecismo e o embraquecimento do candomblé. É uma coisa entre os dois. É quando o kardecismo ficou preto e o candomblé ficou mais branco. Entendi. É a tese dele, que ele colocou isso em 1975. Isso não tem nada de racismo. Não, ele diz isso. E o que ele fala? Que aí a Umbanda, na verdade, assumiu, né, uma identidade que já mais cristã
e incorporou elementos kardecistas, porque o espiritismo kardecista só nasceu em 1845, trouxe elementos do kardecismo para isso. Mas que, na verdade, e aí se desfez de um monte de práticas que o candomblé ainda mantém, como, por exemplo, a imolação, né? Mudou as cantigas, os cantos para a língua portuguesa. Então, houve uma urbanização. Essa é outra palavra que usa muito. Umbanda se tornou uma religião urbana. Urbana. Do candomblé, que sempre esteve muito ligado ao universo rural. Esse é um ponto importante. Okay. Sempre ouvi dizer, e agora eu queria confirmar com vocês se isso é verdade, a história de que o fato de a Umbanda, porque o candomblé ele não tem imagens, né? Ele não tem estátuas no terreiro do candomblé, pelo que eu sei. A Umbanda tem, e a maioria deles, tirando Iemanjá, são de imagens de santos católicos. E a história que eu fiquei sabendo, que me contaram, é que isso aconteceu por quê? Na época da escravidão, eles queriam praticar a religião deles, e como os donos, né, os portugueses não deixavam, eles pegaram alguns santos católicos e nomearam com os orixás para que eles pudessem adorar. Isso é verdade? Tem fundo de verdade ou não tem nada a ver? Tem parte de verdade. Na verdade, vamos por parte. Na África, se você for à África, e se você observar registros dos portugueses, dos espanhóis, dos franceses, quando tiveram contato com a religião dos orixás na África, existem sim imagens. Tá. E essas imagens são imagens, só que são imagens feitas geralmente de madeira, que eu não tenho nenhuma questão que teria mostrado para você, mas elas são feitas de imagens de madeira, elas não têm nenhum tipo de... com aquilo que a gente conhece. Por exemplo, Exu é um jovem bonito, né? Com falo, né? Não tem nada com as coisas de chifre, nada a ver com isso. Uma demonização do universo ocidental. E Iemanjá tem as estátuas que são mulheres com seios grandes, quadris largos, que representam a fertilidade. Mas dentro do candomblé, as imagens não são importantes. O que é importante são chamadas ferramentas, são os assentamentos, são os ibás, que são pedras, são metais, que aí é que se deposita o que chama de axé. Aí que a gente coloca as forças. Né? Mas existe na África imagens, e hoje alguns terreiros de candomblé do Brasil acabam importando essas imagens, que são imagens africanas, que não tem absolutamente nada a ver com a moça da camisola azul, com o cabelo, a chapinha, que sai das águas. Não tem nada a ver. Agora, essa imagem, ela realmente surgiu, e se você pensar, é a única imagem que aparece de orixá, que é uma coisa que não é nem católica, nem africana. Isso, é Iemanjá, exatamente. Diz uma linha histórica de pesquisa que é a valorização do elemento indígena. Porque se você pensar, a Iemanjá que a gente vê, ela tem um cabelo e ela tem uma pele muito mais... Depois embranqueceram até a Iemanjá. Mas ela tinha muito mais um caráter indígena do que europeu ou africano, é verdade. Mas sim, havia, na verdade, há uma forma de que o sincretismo, e muitos estudiosos falam isso, eu repito, tem vários livros incríveis, religiões no Brasil, mas essas religiões negras no Brasil, o sincretismo é a forma que foi uma forma inteligente de manter uma religião por 400 anos, apesar de todas as provocações. Então, eles fizeram associações. Então... não, você está rezando para... Tem nesse livro uma história de uma mulher que foi levada para a Inquisição, uma negra do século XVII, e aí queriam condená-la por bruxaria. Aí o que ela falou? Levaram para Lisboa. Você Josefa, o nome dela. Era uma mãe de santo. Você pratica bruxaria? Ela falou, não pratico bruxaria, porque o cara... Desde quando os santos católicos fazem bruxaria? Não, porque você faz. Não, você veja só, o que você chama Iemanjá, eu estou chamando de Nossa Senhora da Conceição, desde quando Nossa Senhora da Conceição faz magia, faz bruxaria. E aí foi a forma de encontrar, porque aí nenhum inquisidor conseguia dizer que eles estavam fazendo bruxaria.
Entendi. E aí, até é interessante, porque do ponto de vista legal, eles tentaram chamar de estelionato, de curandeirismo, qualquer coisa. Porque por bruxaria, eles não poderiam ser acusados, uma vez que eles estavam cultuando o Santo Católico. Só que, na verdade, o Santo Católico foi uma forma que eles deram, como poderiam dar. Sim, né? Hoje o Candomblé diz, hoje o Candomblé, existe um movimento, que é um movimento muito mais social do que religioso, e diz o seguinte, não, as imagens dos orixás têm que ser representadas de pele negra por uma questão ancestral, histórica, cultural, de resgate e valorização da cultura negra. Mas para muitos pais e mães de santo, inclusive negros, eles dizem o orixá pode ser representado de qualquer forma, japonês, chinês, porque eles estão acima de uma forma humana. Né? Esse antropomorfismo ele se faz necessário, mas certamente o orixá, como, por exemplo, a questão do sexo, porque você veja que Xangô, aqui no Brasil, foi sincretizado como ou São Jerônimo, ou São Pedro. Isso, né? São Jerônimo, né? Xangô Menino, São João Batista. Em Cuba, é Santa Bárbara. Né? Jura? Não sabia então, disso. Tem essas mudanças também. Que aqui, Santa Bárbara, aqui é Inhã, não é isso? Inhã. A imagem de Inhã. E veja só, essa questão do sincretismo é uma bagunça, porque no Rio de Janeiro, se você for à Bahia, eles vão jurar de pé junto que Oxóssi é São Jorge. Ogum é São Sebastião. É São Sebastião. E aí, no Rio de Janeiro e São Paulo, se troca. Aí tem umas confusões assim, não, porque nós vamos sincretizar São Bartolomeu, o Molu, o Obaluayê, com São Roque, outros vão sincretizar com o São Lázaro. Então, mas na verdade, assim, é meio tentar juntar semelhanças, porque afinal São Sebastião, ele era um soldado romano, né? Ele morreu com flechas. Aí eles falam, flecha, então vamos jogar o Oxóssi. Não tem nada a ver com crepe, porque o Oxóssi é uma atividade de caça. Né? Ai, gente, que loucura, que loucura.